Fala galera da Jornada do Dinheiro, tudo certo? Aqui é o Vitor Hernandes e vamos com mais uma atualização da carteira internacional do Jornada. Durante esse último mês da nossa atualização, o mundo permaneceu aí conturbado, né? As questões políticas entre Estados Unidos e China. Então, a gente está tendo um período de muita instabilidade, mas mesmo assim, o S&P 500, né? S&P 500, ele subiu durante esse período, tá? No mês anterior a gente tinha registrado uma forte queda e agora ele está se recuperando aos poucos. A crise continua sendo anunciada, né? Muita gente falando que vai ter crise, que vai ter uma correção forte nos Estados Unidos e no mundo de forma geral. Só que agora ele voltou a retomar e pode ser que venha essa crise em breve ou não, né? Então, como a gente não tem como prever o futuro, a gente vai continuando os nossos aportes aqui e vendo como que dá para manobrar a carteira, beleza? Então, vamos ver como que foi a performance da nossa carteira aqui durante esse período até agora. A gente acumula um lucro aqui de R$ 199,46 e representa 1,66% de valorização. Tá? Em relação ao mês anterior, a gente teve uma pequena queda, né? Porque ele tinha fechado em cerca de 2%, mas nada a se preocupar. O que chama um pouco a atenção é a queda aqui do XSOE, que é o ETF que mede os países emergentes, né? Que tem ações de empresas de países emergentes. Então, como a bolsa de Xangai, né, que é da China, caiu bastante vem caindo já, né, durante esses últimos meses, muito por questões políticas e socioeconômicas, né? Aí a gente tem sofrido aqui com esse fundo um pouco, mas faz parte do jogo. Eu considero que é um fundo com boas ações, né, com boa diversificação entre países emergentes também. Então, vamos continuando com isso. Tá? Os outros ETFs que a gente tem aqui tiveram uma pequena valorização, né? Continuam com uma valorização. E por conta da queda do dólar, né? A nossa rentabilidade está menor do que poderia ser. Tá? Então, por exemplo, o nosso dólar de compra, né? A nossa média é 3,95, com dólar a 3,88, a gente teve essa desvalorização cambial também. Tá? Então, são coisas a se levar em consideração aí na rentabilidade da carteira, mas isso faz parte. Se o dólar continuar caindo, a gente vai tendo desvalorização cambial, mas pode ter valorização dos ativos. E se o dólar voltar a subir, a gente tem essa proteção aqui nesses ativos. Se você tiver uma carteira composta, né, de investimentos no exterior, fundos imobiliários, ações, até aproveito para mostrar aqui que a gente tem a carteira também de fundos imobiliários, caso você ainda não conheça, e a carteira de ações, tá? Os dois se valorizaram aí nesse período, tá com uma boa rentabilidade. E também tem a de criptomoedas, que está aqui acessando esse link, só que nesse vídeo aqui eu não vou mostrar, deixa para a próxima atualização. Então, o que a gente vai fazer aqui primeiro? Vamos fazer a transferência aí pelo Remessa Online, para a gente calcular o nosso aporte desse mês, que vai ser de R$ 1.000, como sempre, tá? Eu vou colocar aqui mais uma linha para a gente calcular esse aporte. Aqui no dia 10/6 vai ser transferido $1.000 e aqui eu vou anotar quanto que a gente consegue em reais, tá? Aqui eu já tinha feito simulação, deixa eu só apagar para ver se atualiza alguma coisa. R$ 1, 1.000. Então, para transferir R$ 1.000, a gente vai receber $250,87, com um câmbio comercial de 3,89, custo de 1,3, então fica uma taxa de câmbio de 3,94 e mais um IOF de 3,76 e 5,90 de tarifa bancária. Quando a gente joga ali para a calculadora, já inclui esses custos também, por isso que vai dar um valor acima disso aqui, tá? Então, eu vou jogar lá 250,87. 250,87, que é quanto a gente vai ter em dólares mesmo. E aí, você vê que a média aqui ficou em 3,98, tá? do custo de aquisição aqui dessa remessa que a gente fez, tá? Então, com isso, o nosso dólar médio da carteira sobe um pouquinho, 3,9553,
e o dólar atual em 3,88. Você vê que quando a gente faz a transferência, a gente já tem essa perda, né, por causa do spread cambial, por causa dos outros custos que a gente tem com isso. Então, a gente já sai perdendo e, por isso, ter uma rentabilidade, qualquer que seja, né, na carteira já é algo muito positivo por conta dessa questão. Tá? Lembrando que, assim, o objetivo principal de uma carteira no exterior é você ter uma proteção em moeda forte, né, no dólar no caso, para você ter uma pequena parte da carteira e também para você ter investimento em ativos de ótima qualidade e de vários lugares do mundo. Beleza? Então, com isso, a gente pode marcar aqui que a gente tem $1.000 para fazer um novo aporte. Tá? Mas, antes disso também, vou mostrar aqui a aba de renda, né? Nessa aba aqui, eu coloco sempre que a gente receber algum rendimento, algum dividendo dos ativos que a gente tem em carteira. No caso, nesse mês aí de maio e junho, a gente não recebeu nada desses ativos que a gente tem. Então, o que a gente tem para aportar são desculpa, parece que eu fiz besteira aqui. 250 e 87 que a gente tem, mais os $9 que já estava em caixa anteriormente, tá? Mas, antes disso, eu gostaria de comentar uma coisa também, que eu estava estudando mais a fundo, né, os ativos da carteira e tal, e aí eu percebi que graficamente, né, o IVV e o VIG, eles são muito similares na questão da cotação, tá? Então, a gente percebe um movimento de preços muito semelhante, os dois acabam meio que se sobrepondo, né, embora tenham características diferentes, né, o IVV são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, enquanto o VIG ele se propõe a escolher empresas que já pagam dividendos há mais de 10 anos, tá? Então, dividendos crescentes há mais de 10 anos. Então, quando ele usa esse critério, ele acaba excluindo algumas empresas dessa lista, tá? A gente já vai ver daqui a pouco. Então, assim, eu vou até mostrar aqui, graficamente, como que fica, né? Comparando. Aqui eu estou na página do VIG, eu vou comparar ele com o IVV. Quando eu clico aqui, a gente vê, ó, no gráfico de um ano, você vê que o VIG ele teve uma valorização de 11% e o IVV de 5,82%, tá? Então aqui foi praticamente o dobro. Você pode falar, nossa, então tem uma vantagem significativa em pegar o VIG, né? Mas quando a gente alonga esse prazo, ó, 3 anos, a gente vê que é praticamente a mesma coisa, ó, o VIG 46% e o IVV 44%. Quando a gente coloca 5 anos, a gente vê que o VIG teve 58 e o VV 59. Então, assim, olhando o gráfico, a gente vê que os movimentos são muito parecidos aqui, tá? E o que eu percebo é que o VIG, ele sempre acabou tendo picos maiores, né? Picos tanto para cima quanto para baixo, ele acaba tendo oscilações um pouco maiores. Então, eu acabei optando por ficar somente com o IVV na carteira, tá? E por quê? Vamos dar uma olhada aqui nas ações, né, que compõem o índice do VIG. As principais são Microsoft, Visa, Procter & Gamble, Walmart, Johnson & Johnson, Comcast, McDonald's, Abbott, Union Pacific, United Technologies. Então, são todas boas empresas, né? Pagam dividendos crescentes há mais de 10 anos, então eles se encaixam aqui no critério desse ETF, né? Que é de 10 anos ou mais consecutivos, aumentando os seus dividendos anuais, tá? Só que o que acontece? Quando a gente tem esse critério, a gente acaba excluindo as empresas que começam a surgir e que não pagam dividendos por um tempo longo ou que não pagam dividendos ainda. Então, quando a gente vê aqui a carteira do IVV, a gente vê que falta algumas empresas muito importantes ali na carteira do VIG que deveria estar em qualquer portfólio aí norte-americano. Então, por exemplo, uma Apple, Amazon, Facebook, Berkshire Hathaway, Alphabet, que é o Google. Então, essas empresas aqui não estão na carteira do VIG, seja porque não pagam dividendos, que é o caso da Berkshire, e
que não é o caso também, por exemplo, da Apple, que começou a pagar dividendos mais recentemente também, e o Facebook. Então, como eles têm um histórico menor, né, de pagamento de dividendos, eles acabam não entrando nos critérios ali. Então, por isso eu acabei optando por ficar só com o IVV entre esses dois ETFs, que eu acho que é uma exposição mais interessante para ter. Beleza? Então, vendo isso, eu pretendo vender agora o VIG, vou vender na nossa carteira, tem um lucro aqui de 4,33%, que dá R$ 73,58. Eu vou vender para a gente alocar em alguma outra coisa. Então, eu vou fazer o seguinte, pegando aqui 114, a gente vai fazer o cálculo aqui. 114,09 vezes 4. A gente fica com esse valor de 45636 para um novo reporte. Tá? Então, com isso, a gente pode anotar aqui só na página de vendas aqui, só para deixar registrado, né? Que 3/6/2019. Deixa eu copiar aqui. Ele pega o modelo 6. O preço médio. Eu não vou colocar aqui, só vou jogar direto o lucro, tá? Porque como está calculado em dólar, a gente teria que ajustar algumas questões aqui, mas vou jogar diretamente o lucro que a gente teve só para efeito de registro, tá? Que foi R$ 73,58. Tá? E aproveito até para citar uma regra, né, importante de investimentos no exterior, e quando você realiza um lucro com venda inferior a R$ 35.000 dentro do mês, você está isento do imposto de renda. Então, no caso aqui, como eu vendi um valor de 1.773, então é muito abaixo dos R$ 35.000 isentos, então esse valor aqui é isento de imposto de renda, eu tenho esse lucro livre aqui, então a gente pode utilizar a totalidade do valor para reaportar aqui, beleza? Então aqui eu vou tirar o VIG, e aí o que acontece? Eu pensei muito assim, como a gente está na expectativa de ter uma crise e tal, e a gente não sabe quando que vai ser, eu não vou deixar de aportar todo mês, tá? Só que eu vou ter um pouco mais de cautela. Nesse mês eu vou separar uma parte do nosso valor aqui para deixar em caixa, tá? Para uma eventualidade aí, caso haja realmente uma crise, caso haja uma queda expressiva de ações, tal. Como a gente está nesse momento assim de muita indecisão, eu achei interessante a gente comprar mais um pouco de ações, só que ter uma exposição aí em ter um caixa, né, para a gente ter essa possibilidade aí de comprar mais barato numa eventual queda, beleza? E aí, que ação que eu decidi comprar aqui para a gente, a nossa carteira, né? Ela até entra muito com o tema, né, de querer fazer caixa, né? Até um dos motivos também de ter escolhido essa empresa. Então, a BRKB, que é a Berkshire Hathaway, que é a empresa do Warren Buffett, né? Que é considerado o maior investidor de todos os tempos e é um dos 5 homens mais ricos do mundo. Tá? Então, simplesmente essas credenciais aí. E essa ação estava sendo negociada, fechou, né, hoje, no valor de US$ 207,16. Então, eu pensei em comprar 2 ações da Berkshire Hathaway para a gente colocar aí no nosso portfólio. Então, utilizando a nossa calculadora aqui, 207,16 vezes 2, mais 2,99, que é a taxa de corretagem da nossa corretora. E aí, chega nesse valor total de 417,31. Tá? E aí eu vou dividir por 2. Tá?
aqui dividido por 2 para achar o nosso preço médio, né, na compra da Berkshire Hathaway. 208,66 com duas unidades nela, né? E aí a gente apaga aqui para ver quanto que a gente gastou, né, em dólares, né, no total, para a gente poder subtrair do total que a gente tinha aqui. Então, eu vou pegar esse aqui e subtrair 417,31. E aí a gente chega no total que sobrou de 298,92, que sobrou para a gente deixar em caixa nesse momento. Beleza? Vou deixar aqui 298,92. Totaliza aqui 1.161,60. E vou até colocar, né, quanto que ele representa da carteira. Então, a gente vê aqui que ele representa cerca de 9% da carteira. A gente soma aqui, dá os 100%. Então, é isso, exatamente isso aí. Então, a gente fica com cerca de 9% aí em caixa para eventuais necessidades, né? Aí eu vou deixar o Berkshire aqui, primeiro pela ordem alfabética, tá? E agora a gente vai falar um pouco aí sobre a empresa, né? Por que eu escolhi essa empresa, além de ser, né, uma empresa muito bem gerida, né, pelo maior investidor de todos os tempos. É claro que ele já está com uma certa idade, a gente não sabe por quanto tempo mais ele vai continuar no comando, mas ele já vem passando isso para outros gestores, para a equipe dele, e até acredito que ele mesmo não entra mais, não é mais o responsável por tomar as decisões da empresa, né? Ele já está terceirizando isso. É claro que ele dá as opiniões dele, né? Ele tem as preferências dele, mas inclusive recentemente, né, a empresa investiu em Amazon, que não é um negócio que ele costuma investir, porque ele sempre procura investir em empresas que estejam baratas, segundo o valuation, né? Porque ele sempre foi um investidor de valor e procura empresas com desconto para comprar. E como a Amazon negocia a múltiplos bem altos, não seria parte do perfil dele. Só que como a empresa, os gestores, né, em geral, da Berkshire, identificam que é uma boa oportunidade, porque ela pode crescer muito ainda no mundo todo. Então, eles decidiram fazer uma pequena compra ali, e daqui a pouco a gente vai ver exatamente a participação de cada uma das empresas que constam aqui na carteira dessa empresa. Beleza? Então, vamos primeiro ver aqui os números gerais, né, da Berkshire Hathaway, porque que eu achei interessante comprar, tá? Aqui, quando a gente olha aqui o gráfico, eu não faço uma análise gráfica, então, para mim, tanto faz onde que está o preço aqui, mas o que eu olho são os fundamentos da empresa, tá? E eu gosto de olhar algumas métricas de preço, sim, mas não exatamente por análise gráfica. Uma métrica interessante aqui é o PE, tá? Que é o Price Earnings, que é o preço-lucro no nosso caso aqui, que é quanto tempo, né? Quantos anos demoraria para a empresa devolver o seu capital investido se ela tivesse mantido aquele mesmo preço e aquele mesmo lucro durante esse tempo. E aqui no caso é 20, tá? Que é um número muito bom para uma empresa de excelente qualidade e tem muito a crescer ainda, porque ela vai investindo em empresas de valor, então ela, consequentemente, tem muito potencial para se valorizar ainda mais. Beleza? Então, eu vou olhar aqui um dado que é interessante também, que é aqui, cadê? Vamos ver, ratings. Ratings não é aqui que eu vi coisa. Aqui no Key Data, né, que são as informações principais aqui sobre os números dela, né, o número da empresa, a gente vai ver aqui a parte das receitas, né. Então, o que a gente procura numa empresa? A gente procura uma empresa que sempre tenha uma receita muito boa, né, e de preferência crescente, tá. Então, em 2014 ela teve 40 bilhões de lucro, de receita, desculpa, 40 bilhões de dólares, aqui 2015 40,
37, 40, 43, 43. Então, você vê que ela tem uma receita bem estável, né? Ela não está crescendo a receita dela, mas tem uma receita bem estável e é muito interessante isso, tá? É, no caso aqui, a receita própria, né? Ela tem outras receitas aqui, eu não sei dizer exatamente o que é, mas tem, essa aqui já está bem crescente, né? Está 189, 200, 215, 240, 247, e aqui no TTM, né, que são os últimos 12 meses, 250 bilhões de dólares de receita, tá? E o que, que é importante de observar aqui também? O net income, que é o lucro líquido, né? Ou seja, quanto que está sobrando para a empresa, se ele está num valor saudável, né? 19 bilhões aqui, 24 aqui, 24, 45 aqui, 4 bilhões aqui, e voltou já para casa dos 26 bilhões, considerando os últimos 12 meses, tá? Aí tem uma outra parte aqui, que é do balanço, que é a principal motivo aqui que eu estou olhando e decidi aportar aí na Berkshire Hathaway, que é justamente essa parte de caixa e equivalentes, tá? A Berkshire tem em caixa atualmente 26 bilhões, tá? E em investimentos de curto prazo, 88 bilhões, ou seja, caixa dela, né, a gente pode considerar um investimento de curto prazo como um caixa, ela tem 114 bilhões de dólares em caixa, tá? Ou seja, em dinheiro disponível para ela fazer o que quiser com isso. Ou seja, ela pode chegar comprando diversas outras empresas que ela julgar que esteja barato, tá? E por que que eles estão fazendo isso, né? Historicamente, eles sempre guardaram um caixa bem alto, tá? E de pouco tempo para cá, eles acabaram dobrando, né? De 2015 para 2019 aqui, praticamente dobrou o quanto eles estão guardando em caixa. Pode ser que já estejam esperando realmente uma possível crise, né? Para ir lá e comprar barato os ativos de muita qualidade, tá? Então, o Warren Buffett é um cara que ele é prevenido nesse sentido e está sempre de olho em oportunidades, tá? O que, que é mais incrível ainda também desse montante aqui de 114 bilhões, né? Significa que, olhando aqui o patrimônio dela, que é esse total equity, o patrimônio total da empresa é 372 bilhões, né? Patrimônio líquido. 372 bilhões de dólares para um caixa de 114 bilhões. Então, ou seja, praticamente um terço da empresa é caixa, né? Então, é, assim, é um valor bem expressivo, tá? É uma das empresas que tem maior caixa atualmente. Se não me engano, a Apple também tem um caixa enorme aí, chegou a bater mais de 100 bilhões, mas eu acho que agora está abaixo de 80, na faixa de 80 mais ou menos, mas são valores astronômicos aí que podem ser usados, né, para fazer ótimas compras aí no futuro, tá? Então, esses são os destaques aqui nos números da Berkshire, e só, né, como curiosidade aqui, eu peguei aqui o portfólio da empresa aí, Berkshire Hathaway, e aqui mostra, né, a lista de todas as empresas que ela tem participação no mercado de bolsa, né? Ela tem participação em outras empresas de capital fechado, mas nessas de capital aberto, a gente pode olhar aqui a participação dela. Ou seja, ela tem 202 bilhões investido em empresas aí da bolsa, tá? Sendo que 48 bilhões em Apple, tá? Então é uma empresa que eles realmente confiam muito, que vai continuar entregando ótimos resultados, e aqui é praticamente 25% do valor que tem investido aqui, né, do valor total investido. Mas, além disso, tem o valor das empresas fechadas, né, capital fechado, e das empresas, desculpa, do caixa, né, daquele valor lá disponível, que é de 114 bilhões. Então, a Apple representa aí, vamos ver, dentro dos 370 bilhões lá,
os 48 vai ser mais ou menos 12% por aí. Então, é um valor bastante significativo aí, até mais, 15% talvez, do valor da Berkshire Hathaway, né? E isso representa, né, no montante total da empresa Apple, 5,4% da empresa, né? Então, o Buffett aí tem uma fatia bem expressiva aí na empresa, tá? Aí, também tem uma boa participação na Bank of America, que é um dos principais bancos dos Estados Unidos, na Coca-Cola, Wells Fargo, American Express, Kraft Heinz, JP Morgan, Delta Airlines, Goldman Sachs. Então, você vê que ele tem participação em vários dos principais bancos aí dos Estados Unidos, então ele realmente acredita que é um case muito interessante você ter exposição a bancos, porque é um negócio lucrativo, né? Seja na crise, seja na bonança, os bancos costumam ir muito bem. Aí tem General Motors, Visa, American Airlines, Mastercard, Amazon. Aqui é aquela posição que eu falei, né? Que comprou só 899 milhões de dólares, desculpa, em Amazon, só para pôr o pezinho ali na água, porque ela tem múltiplos esticados, né? Então, não é exatamente o perfil da empresa aqui, mas os gestores confiam tanto que acabaram comprando uma participação aí. Tem a Stone, né? Então, tem Procter Gamble, Johnson Johnson. Então, essas são as empresas, né, nas quais a Berkshire Hathaway investe. E assim, você tendo essa empresa aqui, você já tem exposição a diversas outras empresas também que são muito interessantes, né? E assim, por um valuation muito bom, né, na Berkshire Hathaway, porque ela negocia deixa eu até ver se eu encontro aqui, né? Salvo engano, ela negocia a 1,4 vezes o patrimônio dela aqui, ó, price to book, né? Esse dado aqui, ó, price to book é o preço dela, né, pelo valor patrimonial. Então, por exemplo, se ela tivesse sendo negociada a 1, seria que ela está sendo negociada exatamente pelo que ela vale, tá? Mas como empresas de excelente qualidade a gente já embute um possível crescimento ou mesmo uma precificação mais alta, mesmo se não seja um crescimento, a gente tende a negociar com elas acima do valor patrimonial dela. Então, só que ela sendo negociada só 1,37, assim, é um valor legal para uma empresa assim, porque normalmente boas empresas são negociadas a mais de 2 vezes o valor patrimonial. No caso da Apple, ela chega a ser negociada mais de 8 vezes o valor patrimonial dela. Então, empresas de alta qualidade sempre costumam ter esse múltiplo bastante esticado, tá? E, bom, sobre a Berkshire, é isso que eu gostaria de falar. E aí a gente vai acompanhando aqui, né, como que vai ficar a carteira ao longo do tempo. A gente ficou com um valor investido aí na Berkshire de 1.650,63. Você vê que ela já consta com uma desvalorização aqui de 2,46%, tá? Isso incluindo taxa de corretagem, spread cambial. Então, a gente vê a grande diferença aqui, ó, R$ 40, só no momento que eu fiz a compra, eu já perdi R$ 40 aí nessa negociação. Então, já voltar para o positivo já é algo muito, já significa que teve uma rentabilidade já razoável, né? A gente espera que, como que é uma carteira para longo prazo, a gente espera que ao longo dos anos vai crescer muito ainda, tá? Então, o vídeo de hoje é isso. Até o próximo vídeo e um grande abraço.